Olá, meus amigos, muito bom dia a todos. Neste vídeo eu dou continuidade ao tema Lei Maria da Penha, este é a parte 2, em que eu trato das medidas protetivas de urgência contempladas no contexto da lei. Sempre eu gosto de informar que junto com o vídeo fica postada uma sinopse da matéria, um roteiro daquilo que está sendo dito aqui, e o acesso à sinopse é simples, basta clicar em cima do link que aparece na parte descritiva do vídeo e o nosso espectador já tem então o acesso ao material que está postado também por escrito acerca daquilo que está sendo dito aqui. Com relação, então, às medidas protetivas de urgência contempladas pela Lei Maria da Penha, pela Lei 11.340, uma noção inicial, elas são medidas tomadas em caráter de urgência, que visam obstar, que visam de uma forma imediata fazer com que cesse a situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, assim como protegê-la do agressor. Então, o que se pretende com as medidas protetivas de urgência, das quais nós vamos falar mais detalhadamente na sequência, é exatamente fazer com que cesse de forma imediata a violência doméstica e familiar contra a mulher e também colocá-la a salvo do seu agressor. Essa é a ideia. Elas são determinadas, essas medidas protetivas de urgência, elas são determinadas em caráter ordinário pelo juiz. Mas extraordinariamente, em situações excepcionais que demandam o afastamento imediato do agressor do lar comum, especificamente a medida de afastamento, pode ser ordenada pela autoridade policial, por delegado de polícia ou mesmo por policial que atender a ocorrência, conforme um regramento específico para esta situação que está previsto no artigo 12C da Lei Maria da Penha. Eu vou falar sobre essa questão da medida protetiva de afastamento imediato do agressor do lar comum por autoridade policial, delegado ou policial, um pouco mais à frente como um tema, um tópico específico aqui do nosso vídeo. Do ponto de vista das medidas protetivas de urgência quanto à sua espécie, a lei classifica em medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor, lá no artigo 22. Depois nós vamos ter medidas protetivas de urgência em favor da mulher, no artigo 23, e ainda as medidas protetivas de urgência que visam a proteção dos bens do casal ou dos bens particulares da mulher, no artigo 24. Então eu vou falar um pouco, dividindo então agora os tópicos seguintes, sobre cada uma destas categorias, cada uma dessas espécies de medidas protetivas de urgência. Primeiro, as que obrigam o agressor, contempladas pelo artigo 22. O inciso 1 fala da suspensão da posse ou restrição do porte de arma, se o agressor então for uma pessoa que previamente tenha registro de posse ou autorização de porte de arma, o juiz pode suspender a posse ou restringir o porte de arma, então comunicando o órgão competente para isso, conforme determina a Lei 10.826, que é conhecida por todos como o Estatuto do Desarmamento. Então, a suspensão da posse ou a restrição do porte de arma é a primeira medida contemplada contra o agressor, que obrigam o agressor, nos termos do artigo 22, inciso 1. A segunda é o afastamento do agressor do lar comum, do lugar onde ele vive com a vítima, do lar, do domicílio, do local de convivência com a ofendida. Então, determinar que ele se retire, que ele se afaste daquele local. É uma medida bastante comum dentre as medidas adotadas
dessas que obrigam o agressor. No inciso 3, nós temos a proibição, o afastamento do lar, do domicílio ou do local de convivência, está contemplada pelo inciso 2 do artigo 22. Também temos a proibição de determinadas condutas, né, lá no inciso 3, entre as quais nós podemos mencionar aqui a aproximação da ofendida, né, de seus familiares ou de testemunhas, e aí o juiz fixa um limite mínimo de distância entre o agressor, que o agressor deve manter destas pessoas, normalmente 200, 300, 500 metros, conforme as necessidades de cada caso. Então, a proibição de determinadas condutas, a primeira delas, a aproximação da ofendida de seus familiares ou das testemunhas. Também proibição de contato com a ofendida, com seus familiares ou testemunhas por qualquer meio de comunicação, seja pessoal, seja pela internet, seja por telefone, seja através de interposta pessoa. O juiz pode determinar que esta conduta de manter contato com a vítima, familiares ou testemunhas seja evitada, não possa ocorrer. Está isso na linha B do inciso 3. E ainda também a frequência a determinados lugares, né, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Não pode chegar perto dos locais que a ofendida frequenta, do seu local de trabalho, dos locais que ela costuma ter algum tipo de lazer, enfim, tudo isso pode ser contemplado no contexto da proibição de determinadas condutas reportada pelo inciso 3 do artigo 22. Ainda também, agora com base no inciso 4, é possível que o juiz imponha a restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, neste caso ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou algum tipo de serviço congênere, similar a este. Neste caso, então, nós temos uma medida que vai impedir o agressor de manter esse contato, né, com dependentes menores, quando esse contato for prejudicial às crianças, aos adolescentes, enfim. O inciso 5 do 22 também prevê como medida que obriga o agressor a prestação de alimentos provisionais ou provisórios, então a obrigação alimentar desde logo. Também o comparecimento do agressor, agora no inciso 6, esse inciso 6 e o inciso 7 foram incluídos pela Lei 13.984 de 2020, eles não tinham na redação original. Então o inciso 6 diz que o agressor pode ser obrigado também ao comparecimento a programa de recuperação ou reeducação, determinado pelo juiz. E o inciso 7 trata da possibilidade de imposição de acompanhamento psicossocial do agressor por meio de atendimento tanto individual quanto em grupo de apoio, né, a critério também daquilo que o juiz entenda como adequado para aquele caso. Então, todas essas medidas mencionadas no artigo 22, suspensão da posse ou restrição do porte de armas, afastamento do lar, proibição de certas condutas, restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, prestação de alimentos, comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação e acompanhamento psicossocial do agressor, todas essas medidas elas são classificadas como medidas que obrigam ao agressor. Depois nós temos uma observação importante, né? Essas medidas elas são apenas exemplificativas, elas não são taxativas, porque o caput do artigo 22 ele usa a expressão entre outras, e ainda temos também a dicção do parágrafo 1º que diz que podem ser impostas também outras medidas além destas. Então elas são
apenas medidas exemplificativas. Se houver outras, embora não expressamente mencionadas pela lei, mas que o juiz também entenda como adequadas, ele tem a possibilidade de impor ao agressor essas medidas e obrigá-lo a tanto. No artigo 23, nós temos as chamadas medidas protetivas em favor da ofendida. São aquelas medidas, então, que mais dizem respeito a beneficiar diretamente a ofendida. O encaminhamento dela, da ofendida, e de seus dependentes, se for o caso, a programa oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento, isso está previsto pelo inciso 1, no sentido, então, de encaminhá-la para algum programa que venha a protegê-la ou a atendê-la em função do drama pessoal que ela está passando em face da agressão. O inciso 2 do 23 fala da determinação da recondução da ofendida de seus dependentes ao respectivo domicílio após o afastamento do agressor. Se no momento da agressão ela e eventualmente seus dependentes tiveram que sair da casa para fazer cessar as agressões, esse inciso 2 do 23 diz que se o agressor for afastado do lar com base no artigo 22, inciso 2, depois desse afastamento, pode então a ofendida ser reconduzida, ela e seus dependentes, para o domicílio, o lar comum, enfim, que já não é mais comum porque, pelo menos por hora, o sujeito ficou afastado. O inciso 3 fala da determinação do afastamento da ofendida do lar. Fala em determinação, eu gosto mais de usar a palavra autorização de afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos. Então ela pode ser autorizada. Determinação soa como se ela fosse a responsável por aquilo tudo e aí tem que ser afastada do lar. Me parece que a palavra mais adequada teria sido autorização do afastamento da ofendida do lar, se esse for o interesse dela. Às vezes ela própria prefere sair daquele local, então o juiz pode, também como medida protetiva em favor dela, autorizá-la a sair do lar, a sair do domicílio onde ela vinha sendo agredida. Isso está previsto no inciso 13 e esse afastamento não acarreta para ela nenhum tipo de prejuízo em relação a bens, a guarda de filhos ou a alimentos. O juiz também pode determinar em favor da ofendida, com base no inciso 4 do 23, a separação de corpos. Separação de corpos significa que o casal já não esteja mais obrigado ao convívio decorrente de uma eventual relação que houvesse até então. E também pode determinar, agora com base no inciso 5, a matrícula dos dependentes da ofendida em instituição de educação básica que seja mais próxima de seu domicílio, ou da transferência desses dependentes para essa instituição, mesmo que não tenha vaga, independentemente da existência de vaga. Isso aqui está previsto no inciso 5, porque às vezes a ofendida ela precisa sair daquele local, tem que ir para uma outra cidade, para um outro local, para um outro bairro distante, e precisa levar junto consigo os seus dependentes, e aí então, para que seja assegurado o direito à manutenção da educação básica dessas crianças ou desses adolescentes, que então seja determinada a inserção dessas crianças num outro educandário, numa outra escola, que seja mais próxima do novo local onde a ofendida venha a residir. O artigo 24, essas são então, como eu dizia, as medidas protetivas em favor da ofendida expressadas no artigo 23, o encaminhamento dela a programa de proteção ou de atendimento, a sua recondução ao respectivo domicílio, quando ela tiver
ter sido afastada por uma necessidade, a autorização para que ela se afaste do domicílio comum do casal, a separação de corpos e, se for o caso, a matrícula dos dependentes da ofendida em instituição de educação básica que seja mais próxima do seu novo local de residência. Também uma observação semelhante à que eu fiz há pouco em relação ao artigo 22, também essas medidas do artigo 23 são exemplificativas, já que o caput, né, do artigo 23 diz sem prejuízo de outras medidas, o que quer dizer que é possível ainda o juiz também determinar outras além dessas que estão aqui colocadas de forma expressa. O artigo 24, uma aguinha aqui para lubrificar a garganta. O artigo 24, ele trata das medidas protetivas dos bens do casal ou dos bens pertencentes à mulher, particularmente, dos bens particulares da mulher. Então, quais são as medidas que o juiz pode determinar para proteger os bens do casal ou os bens particulares da mulher? A restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor, né, que ele tenha subtraído indevidamente da ofendida, isso está previsto no inciso 1, essa restituição de bens para a ofendida. A proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra e venda, de locação da propriedade comum do casal, salvo que quem o faça de forma judicialmente autorizada, né? Então autorizada mediante uma decisão judicial. Isso está no inciso 2 do artigo 24. A suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao agressor, inciso 3. Se a ofendida por algum motivo tenha constituído o agressor como seu procurador, essa procuração pode ser suspensa, então, isso é previsto pelo inciso 3. E ainda a prestação de caução provisória mediante depósito judicial por perdas e danos materiais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. Isso está no inciso 4. Então pode determinar ao agressor que ele preste uma caução provisória que vise essa caução, se for o caso. Depois, numa eventual necessidade de indenização, que aquele valor já esteja calcionado para fazer frente aí a esses danos materiais que possam ter decorridos da prática da violência doméstica e familiar contra a ofendida. Então estas do 24 são as medidas protetivas que visam resguardar os bens do casal ou os bens particulares da mulher. Fala um pouco agora sobre como se dá o processamento das medidas protetivas de urgência. Então eu vou tentar ser bem breve aqui, porque é um processamento relativamente simples, né? A mulher, ela comparece à delegacia de polícia, ao Ministério Público, ou mesmo perante o judiciário através de um advogado, e solicita as medidas. Faz um pedido formal, solicita, olha, estou sendo agredida e quero tais e tais medidas protetivas em meu favor, ou que obriguem o ofendido ou para proteger o patrimônio. O juiz recebe esse pedido e tem que decidir em 48 horas. Segundo o artigo 18, o juiz tem 48 horas para tomar a decisão. O juiz pode decidir mesmo inaudita altera parte e também, se for tanta urgência assim, mesmo sem ouvir o Ministério Público. Se for uma coisa de urgência urgentíssima, como se costuma dizer, ele pode decidir inaudita altera parte, né, sem ouvir a outra parte, e até mesmo sem ouvir o Ministério Público neste momento preliminar, se for uma coisa tão urgente assim, previsão do artigo 19, parágrafo 1º. Se forem deferidas, as medidas podem ser autorizadas de forma isolada ou cumulativa, quer dizer, pode ser uma delas ou podem ser várias medidas para uma mesma situação,
Isso está previsto no parágrafo 2º do artigo 19. Dependendo das medidas, elas devem ser operacionalizadas imediatamente. O normal é que o sejam, né? Encaminhando, se for o caso, a ofendida para uma assistência judiciária. Se for preciso, isso pode ser feito imediatamente. A comunicação ao MP para que adote as providências cabíveis no caso, e ainda a apreensão imediata da arma que o agressor eventualmente tenha, e a comunicação imediata do superior hierárquico desse agressor que a arma foi apreendida. Tudo isso pode ser de imediato já operacionalizado, independentemente de qualquer providência adicional. Tudo isso já pode ser operacionalizado imediatamente, de forma pronta. Se o MP, por acaso, não se pronunciou antes da decisão, deve ser imediatamente dela comunicado. Isso está previsto também no parágrafo 1º do artigo 19, que, afinal de contas, o MP, como regra, vai ser o autor, o titular da ação penal. As medidas protetivas podem ser aditadas, alteradas ou suprimidas pelo juiz a qualquer tempo, conforme a necessidade de alguma modificação das medidas protetivas autorizadas, determinadas no primeiro momento. Então, elas podem ser aditadas, elas podem ser alteradas ou podem ser suprimidas a qualquer tempo. Isso está previsto nos parágrafos 2º e 3º do artigo 19. E o agressor, para que dê cumprimento às medidas que lhe caibam, ou que ele tente observar, que ele deva cumprir, o agressor deve ser comunicado das medidas protetivas deferidas, então, para que dê o devido cumprimento. Essa cientificação do agressor ou qualquer outra cientificação não pode ser entregue ao agressor através da ofendida. Isso é terminantemente proibido, a lei tem previsão expressa nesse sentido, de que não dá para mandar uma notificação através da ofendida para que o ofensor seja ofendida como ela a emissária daquele documento. Tem que ser ou através de oficial de justiça ou mesmo através do agente policial, mas jamais através da própria ofendida. Como eu disse um pouco mais atrás, o artigo 12C fala da medida protetiva de afastamento do agressor determinada pela própria polícia. Então, o afastamento do agressor do lar em que resida, em que tenha seu domicílio com a ofendida, de acordo com o artigo 12C, exclusivamente essa medida de afastamento, outras não, mas essa medida de afastamento, dado o seu caráter, às vezes, de emergencialidade, ela pode ser determinada pela polícia. O artigo 12C contempla essa possibilidade nas circunstâncias em que o próprio artigo 12C regula. Então, sempre que houver risco imediato à vida ou à integridade física da vítima, da mulher, ele pode determinar o afastamento do agressor, a polícia pode determinar o afastamento do agressor imediato, sempre que houver risco imediato à vida ou à integridade física da mulher. Isso está no caput do artigo 12C. Pode ser determinada pela autoridade policial. Isso está previsto no inciso 1 do 12C. Nos municípios que não sejam sede de comarca, pode ser determinada pelo delegado de polícia, inciso 2. Tem municípios que são sede de comarca, tem outros que não são. Então, naqueles municípios que não sejam sede de comarca, pode ser determinada pelo próprio delegado de polícia, e nos municípios que não sejam sede de comarca e que não haja naquele momento um delegado disponível para fazer a determinação, a medida de afastamento imediato do lar, do agressor, ela pode ser determinada pelo próprio policial que atender a ocorrência. Isso está previsto no inciso 3. E o parágrafo 1º do 12C diz que nos casos de determinação por delegado ou por policial, o juiz competente tem que ser imediatamente comunicado em 24 horas dessa decisão.
No prazo de 24 horas, após ser comunicado, o juiz então deve decidir sobre a manutenção ou não dessa medida de afastamento aplicada pelo delegado ou pelo policial, e o Ministério Público deve ser concomitantemente cientificado de todo esse processamento, da medida em si e também daquilo que tiver sido decidido entre manutenção ou não manutenção pelo juiz quando cientificado nas 24 horas subsequentes. Falo por fim, dentro dessa parte 2 relativa à Lei Maria da Penha, do descumprimento de medida protetiva de urgência pelo agressor. Se a medida protetiva de urgência ela é determinada, mas o agressor não a acata e a descumpre. Então, esse descumprimento ele é tipificado como crime, lá no artigo 24A da Lei Maria da Penha. Ele vai constituir também uma das hipóteses para decreto de prisão preventiva, contemplada, neste caso, pelo inciso 3 do artigo 313 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva ela não é obrigatória, mas ela pode ser decretada se presentes aqueles pressupostos estabelecidos pelo artigo 311 e existir algum dos fundamentos para tanto, elencados no 312, ambos do CPP. Então, embora a prisão preventiva não seja obrigatória, uma das hipóteses em relação às quais ela é possível é quando o agressor descumpre medida protetiva de urgência, regra contemplada, como eu disse, pelo artigo 313, inciso 3 do Código de Processo Penal. E o regramento daí também sobre a prisão preventiva do agressor, ele encontra-se melhor detalhado entre os artigos 20 e 21 da própria Lei Maria da Penha. Nós temos ali um regramento específico quanto a essa prisão preventiva do agressor, se vier a ser decretada com base no 313, inciso 3, lá do Código de Processo Penal. Certo, meus caros? Então eu encerro o vídeo 2 da Lei Maria da Penha aqui. No próximo vídeo, no vídeo 3, eu vou tratar especificamente do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência pelo agressor, tipificado no artigo 24A da Lei 11.340. Um abraço a todos e até lá.